E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu me chamo Antônio. Hoje eu vou contar o meu relato sobre a aposta esportiva, né? E como que isso destruiu minha vida. Tudo começou com uma brincadeira, né? No ambiente de trabalho, eu vi o pessoal comentando, né? Sobre jogos que tinham como apostar, ganhar dinheiro. E eu, como eu gosto muito de futebol, fiquei curioso. E esse meu amigo que trabalhava ali 12 horas por dia ali do meu lado, trabalhávamos juntos. Ele me explicou tudo como funcionava. Isso foi em 2021, minha primeira aposta foi no jogo do Palmeiras e Flamengo, na final da Libertadores. E eu coloquei R$ 100 para brincar. Aí eu também comecei a seguir influenciadores no YouTube de palpite, canal de palpite. E eu tava acertando muito esse canal quando eu comecei. E eu comecei a ter um lucro. E aquilo acabou subindo pra minha cabeça. Eu achei que aquilo ali seria o meu futuro, né? Que eu poderia viver daquilo. Que meus sonhos iam se tornar realidade, né? Que eu ia poder aproveitar mais a vida, né? Poder comprar uma moto, comprar umas roupinhas melhor, sair mais. A ilusão, que eu acho que é da maioria, né? Só que eu me perdi nesses jogos. Eu não sei como foi quando começou, porque primeiro foi empolgação e quando eu vi, eu já estava totalmente dependente dos jogos, né? Foi quando eu percebi que eu estava indo trabalhar virado, após ficar quase a noite inteira assistindo jogos e apostando. E eu comecei a ver que eu também estava perdendo muito dinheiro. Foi quando eu vi que meu saldo estava baixando e o dinheiro que eu já tinha ganhado no começo, eu já tinha perdido praticamente que tudo, que eu já estava no prejuízo. Aí entrou aquela fase de tentar recuperar. E nessa de recuperar, eu só fui piorando, piorando. E eu sentia muita vergonha de falar para o pessoal da minha família, do trabalho que eu estava perdendo. Eles sempre chegavam no serviço falando que estava ganhando. E eu ficava assim, mas não é possível. Deve ser mentira. Não tem lógica, sou eu que perco. Mas tudo bem. O tempo foi passando, aí começou a ter outros sinais que eu tava doente por causa desses jogos de aposta. Foi quando eu não comecei mais a sair de casa. Foi quando minha autoestima ficou muito abalada, eu não tinha mais autoestima. Eu tinha vergonha de mim mesmo. E eu não aceitava que eu já tinha perdido um dinheiro bom. Eu lembro que quando eu comecei a apostar, eu tinha 3.500 na conta. E nisso já tinha passado uns 2 meses e já não tinha mais nada. Eu tinha perdido tudo. E eu fui onde que eu fiz uma burrada. Eu fiz um empréstimo de R$ 5.000. Eu tinha um limite bom, por causa que eu sempre pagava minhas contas em dia. E perdi tudo, galera. Perdi tudo. E eu tentava parar e não conseguia. Os pessoal que me conhecia começaram a estranhar meu comportamento, falando que eu tava andando com os olhos muito vermelhos, que eu andava muito distraído no serviço, que eu tava mexendo muito no celular, que tava atrapalhando meu desempenho lá na empresa. Aí eu fui chamado a atenção também pelo RH, que eu tava mexendo no telefone, que era para eu diminuir, que era para mexer só com coisa de serviço. E aí eu comecei a abrir com meus parentes mais próximos, né, com a minha irmã, que eu morava com ela. Ela me deu conselho, começou a pegar meu dinheiro para guardar. Porém, um dia eu falei que eu precisava do dinheiro para comprar umas roupas. Aí eu tava distraída. Eu falei que eu podia pegar o telefone dela para fazer o Pix, ela deixou. E eu peguei e acabei fazendo o Pix do valor total. Não só daquele valor das coisas que eu queria comprar.
Eu lembro que na época eu já tinha juntado, eram 1.500 e pouco. E eu gastei tudo. Sei que num ano eu acabei com tudo. Aí quando foi em 2022, eu ia sair de férias. E eu não tinha dinheiro. E eu tava com a cabeça muito ruim, né? Eu precisava clarear a cabeça. Por causa que tinha sido muito difícil. Por causa que o meu psicológico tava ruim, eu tava ansioso, começando depressão. Já não saía mais para jogar bola, eu não saía mais de casa, faltava reunião familiar, churrasco, aniversário. Eu não tinha vida amorosa. Então eu falei, vou vender a moto para poder ter o dinheiro para poder ir viajar. Porque só o meu acerto só das minhas férias não ia dar para eu poder viajar. Que eu ia visitar meus parentes que moravam muito longe. Principalmente minha mãe. Então eu já gastei dinheiro com passagem, com comida, né, com roupa. E o que sobrou, eu lembro que antes mesmo de eu viajar, eu gastei 2.000. E eu pedi 2.000, tô arredondando, não foi 2.000 certo. Mas eu lembro que foi uma entrada de R$ 370. Aí deu red. Aí eu coloquei mais uma, aí deu red. Aí eu coloquei 720 para poder recuperar os 2 red que eu tinha tomado antes. Aí eu tomei outro red. Aí, para não ficar muito longo, né, galera? O que acontece? Eu parei de jogar jogo de futebol depois que eu voltei dessas férias. Foi 15 dias que eu fiquei viajando. E nesses 15 dias, eu não apostei. Quase que... aquela coisa, né? Todo mundo querendo te ver, você querendo ver todo mundo. Muitos anos sem se ver, perguntar como é que tava a vida. Aí eu falava, né? Tô trabalhando, né? Tô estudando e tal. Mas não falava do meu vício de aposta, né? Porque tá naquela felicidade lá, quando você encontra pessoas, você não quer falar de desgraça, coisa ruim, né? Aí tudo bem. Passou, vim embora pra casa. Aí minha cunhada pegou e me mostrou o Crazy Time, que é um jogo de cassino. Aí desde 2022 pra cá, eu esqueci o futebol. Eu jogo assim de vez em quando, mas o foco sempre foi Crazy Time. Aí depois do Crazy Time, aí eu pedi uma barbaridade de dinheiro. Uma barbaridade mesmo. Porque foi FGTS, foi aquele saque extraordinário da época, eu peguei tudinho só pra poder apostar. Eu tinha um pouco de dinheiro, depois de uns 1.000 e pouquinho, do tipo de capitalização, que descontava do meu salário lá todo mês R$ 40 do aplicativo, quando caiu meu dinheiro na conta. Eu peguei, como eu tava cancelando, ainda eu perdi R$ 200, só saquei só 800 e perdi esse dinheiro também. Aí eu aprendi depois que liberou esse, como antecipar o saque aniversário, era todo mês antecipando. Todo salário, todo mês que eu recebia, eu pagava minhas contas, eu não tinha dinheiro para comer o lanche, nem nada, era tudo para apostar. E nisso eu tô, desde lá pra cá, nesse modo ali, só perdendo dinheiro. Até que em 2024 eu resolvi mudar. 2025, perdão. Aí eu trabalhando, fazendo hora extra, guardando dinheiro. Aí eu consegui quitar aquele empréstimo dos 5.000. Dos 5.000. Aí eu tô só com uma dívida agora de 2.000 pra eu limpar meu nome. Saí de férias agora mês passado. Como eu ficava só em casa, eu não tinha outra ocupação e eu ainda era um viciado, nunca procurei parar 100%, sempre tentava, mas todo mês eu jogava um pouquinho, uma vez ou outra, tentando pegar bônus. E acabou que, como eu tava com dinheiro ali parado, acabei perdendo 2.500 nessas minhas férias, só jogando. E desses 2.500 eu lembro que eu cheguei a ter 3.500. E é triste por causa que eu perdi dessas férias, foi o meu salário antecipado, um pouquinho do que eu tinha recebido e um pouquinho que eu tinha guardado, juntando mês a mês. Eu juntava naquele banco do Inter que não tinha como resgatar.
E já tinha vencido o prazo, eu resgatei e perdi tudo. E eu sempre fui uma pessoa que tive uma autoestima muito baixa, sempre me julguei muito pela minha aparência, por não me achar bonito, da minha voz, por ser fraca e tal, por minha aparência, por parecer a idade que eu tenho, eu já tenho 26 anos, e as pessoas sempre acham que eu tenho 15, 16 anos. E meus pais também, eu sempre cresci meio que jogado de lado, morar com minha mãe, depois fui morar com minha tia, depois fui morar com meu pai. E já tinha 10 anos que eu não vejo minha mãe, não sei, depois, aí eu fui ver minha mãe, aí foi em 2022, agora 2025, sem ver ela. Meu pai, ele é muito orgulhoso, muito seco comigo, então a gente quase não tem diálogo, só respeito mesmo. Aí eu sempre me senti muito vazio, sozinho. E eu sempre escutava essa minha frustração, tudo, meu tédio, no vício na aposta. E foi assim que eu acabei chegando com 26 anos para 27, sem casa, sem carro, sem dinheiro no banco, falido. E tô tentando recomeçar agora a minha vida para quitar limpar meu nome 100%, esse último empréstimo de 2.000. Começar a guardar dinheiro, começar a investir em mim, quem sabe mais um futuro, pensar em casamento, ter uma companhia. Por causa que já tô há 2 anos agora, praticamente, que eu saí da casa da minha irmã, tô morando sozinho. E eu comecei, depois que eu pedi esse dinheiro nas minhas férias, eu comecei a ter uma depressão muito grande, sabe? Bem pior do que antigamente, por causa que eu não saí, que eu não aproveitei minhas férias. Eu inventei que eu tinha perdido meu telefone, por causa que o povo ficava mandando mensagem, querendo aproveitar que eu tava de férias pra sair, passear. Que eu sempre dava desculpa que eu tava muito corrido por causa do meu serviço. Por causa que eu saio do meu serviço 10 horas da noite. E durante o dia, eu tô trabalhando também, por causa da parte da manhã. Quase ninguém quer sair, né? Quem vai sair de manhã, né? Aí eu também ia dormir tarde e acordava tarde, quase na hora de trabalhar. Eu sei que eu preciso mudar muito a minha vida, galera. E com certeza eu perdi rios de dinheiro aí. A última vez que eu tinha contado, muitos anos atrás, eu tinha perdido 27 mil. Só meu. Aí desde lá pra cá eu tenho reduzido as minhas perdas, mas sempre perdendo. Então acho que eu devo ter perdido nada, quase aproximadamente uns 40 mil reais. Fica de exemplo aí meu relato aí, né? Que você tá perdendo e que se você não vai ganhar, que você não tem um método, que não funciona, que você não tem emocional, se você não tem psicológico pra isso, é melhor parar. Hoje é meu primeiro dia que eu tô gravando esse vídeo e eu decidi parar, não vou nem rolar mais bônus grátis nem nada, por causa que eu tava bem, eu tava conseguindo guardar um dinheirinho, perdia um pouquinho, às vezes perdia 50, 100 reais no mês, mas era só. Mas chegou as minhas férias, galera, levou tudo, porque foi sem nada. Então é isso. Se inscreve no canal. Vou continuar com esse canal aqui postando vídeo da minha rotina, falando como é que tá sendo esse processo. Por causa que quero que esse canal seja como um incentivo para mim mesmo. Melhorar minha oratória, perder a vergonha. Por causa que a vida não tem dó de ninguém. A gente tem que colocar a cara a tapa, a gente que é pobre, que não é herdeiro e que não tem ninguém por nós, né? Quando é você por você mesmo. Eu por mim mesmo. Eu não tenho filho, não tenho esposa. Porque se tivesse, eu nem sei o que teria passado na minha cabeça, porque já passou muita merda. E se um dia eu fosse pai e marido, eu não quero ser essa pessoa que eu sou hoje, pra eles. Quero ser uma pessoa melhor, quero uma pessoa que seja exemplo. E é isso, obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.